A nossa primeira reportagem é sobre uma pesquisa realizada pela UFESA que pretende reutilizar a água da piscicultura para irrigar frutíferas. A pesquisa começou em 2018. Vamos ver. Heidi Silva é a pesquisadora. A mestranda conta que deu continuidade a uma pesquisa de outra aluna do doutorado em fitotecnia. O projeto é reutilizar a água da piscicultura para irrigar a plantação. A fruta que ela escolheu foi a pitaia. No final da minha graduação, eu participei desse projeto. E aí eu achei uma cultura bastante interessante, uma ideia muito interessante, porque uma água que seria descartada, a gente está reutilizando aqui na cultura da pitaia. Então, com os resultados que estão sendo excelentes, quando eu vim para o mestrado, aí quis dar continuidade na pesquisa e estou dentro do projeto. Ao todo, nesse espaço, cerca de 200 pés de pitaia foram plantados em 2018 no pomar da UFESA. Segundo o professor Wander, orientador da pesquisa, primeiro eles começaram a observar se a fruta teria boa adaptação à nossa região. Então, a gente começou a trabalhar com essa cultura aqui a partir de 2018. E a gente, de lá para cá, a gente está acompanhando o crescimento, o desenvolvimento das plantas e pelo que a gente sabe até hoje, é uma cultura assim, tem potencial muito grande, que o desenvolvimento dela é muito bom, é uma cultura que não exige muitas questão de água, essas coisas. A produção, a gente já teve 2 anos de produção, bem interessante a produção dela aqui. Então a gente acredita que sim, é uma cultura assim, que tem muito potencial mesmo para ser implantada aqui, principalmente para pequenos produtores, que é uma cultura, agricultura familiar, que é uma cultura que o custo de implantação dela é bem baixo, em comparado com outras culturas, por exemplo, videira, outras culturas, outras frutíferas, que tem custo de implantação muito alto. A pitaia, o próprio produtor, ele pode produzir a própria muda dele, então o custo de implantação dela é muito baixo e por isso é muito acessível, principalmente para pequenos produtores. Em 2021 começou a desenvolver essa pesquisa, e estou achando muito, a gente começou a desenvolver num projeto de doutorado, agora está dando continuidade no meu projeto de mestrado, e aí a gente está comparando como é essa produção, tanto com água de abastecimento, essa água normal que a gente tem, como também a água de 100% piscicultura e também fazendo um intermediário, metade, 50% de abastecimento, 50% de piscicultura, e a gente está avaliando aí se há alguma interferência, se há um aumento de produção, e está sendo bastante interessante. Para o experimento, os pesquisadores usaram as 2 variedades, a da polpa branca e a da vermelha. A pesquisa utilizou 3 tipos de água. Uma, aqui é para uso doméstico, a outra que vem lá do rejeito da piscicultura e uma outra água onde os pesquisadores utilizaram 50% da água da piscicultura e 50% da água do uso doméstico. E a primeira fase da pesquisa apontou que a água da piscicultura ajuda a planta a se desenvolver melhor. Marcelo Tubarão é professor do curso de Engenharia de Pesca. Ele conta que reutilizar a água é uma forma de sobrevivência no semiárido potiguar, além de uma economia para o agricultor que pode plantar e irrigar com a água da piscicultura. Existe algum cuidado com a água passa por algum processo para poder chegar aqui a esse processo de irrigação? Nesse nosso caso, não, que a gente exatamente está mostrando isso. Então, a água que é utilizada nesse experimento é uma água que já fazia o tratamento anterior. Agora é uma água que não tinha salinidade, o teor de sal era bem pouquinho. Agora o que é que nós estamos fazendo? Aumentando esse teor de sal, para ver o estresse salino que essas plantas suportam. Então, no interior, tem vários poços, posso dizer que são centenas, milhares de poços que já estão perfurados e que estão sem uso. E aí a gente vai fazer um levantamento nessas áreas, vamos começar por Mossoró, fazer esse levantamento para saber quais são esses teores que tem aqui. E aí a gente vai fazer um levantamento do potencial hídrico salino para a produção em Mossoró. Uma parceria, inclusive, com a própria Prefeitura, a Secretaria de Agricultura. Com isso a gente vai saber onde estão os poços, que salinidade é essa, e essas parcerias com os outros professores, para exatamente isso, professores da área da agronomia, vamos dizer assim, da parte florestal, que possa ser exatamente isso, o que é que a gente possa levar como resposta ao sertão, que ao longo do ano ele tem uma receita regular. Essa é a nossa intenção. Nós estamos respondendo algumas questões do produtor. Nossa região é uma região muito rica, só não tem muita água na superfície, essa água doce que a gente está acostumado a ver, água da chuva.
Então nós temos bastante água, essa água é salobra. Então uma das grandes questões é do nosso produtor, ele quer produzir, mantê-lo no local dele do dia a dia, do seu habitat, mas ele produzir e ter sua receita para manter a sua família lá. Muito bem. Na nossa área aqui tem muito pouco essa água. Então a gente está fazendo a piscicultura, então o grande desse produto, esse grande insumo nosso é a água, no nosso caso aqui, salobra, que tem um teor de sal. Então nós temos uma planta que tem essa capacidade de tolerar, inclusive crescer. Nós estamos exatamente, esse trabalho está mostrando isso. O grande assim, diferencial qual é? É a gente poder ter uma atividade produtiva, no caso peixe e camarão, que vai gerar um resíduo que seria a nossa água. Esse resíduo líquido vai para onde? Para a planta. Então esse trabalho aqui está servindo exatamente para isso, mostrando que há uma diferença em relação à água comumente utilizada antes, com todas as suas fertilizações, e a nossa água da piscicultura sem o fertilizante, é a água que sai direto de lá, o nosso rejeito, que seria descartado, e isso é uma grande sacada para o nosso produtor que pode ter essa atividade. Então nós temos aqui talvez um espelho do que o produtor possa vir a utilizar na sua propriedade. A pitaia é o fruto de diferentes tipos de cactos. Originárias da América Central, as plantas também são cultivadas no Brasil, China e Israel. Devido ao seu formato escamoso e pontudo, o fruto também é conhecido como fruta do dragão. Para conseguir se desenvolver, é preciso usar essas estacas de madeira para dar sustentação à planta. A cultura, assim, que ela precisa de um tutor para desenvolver, que ela não tem estrutura própria. Então, você pode pegar o próprio pedacinho da planta, com ele produzir a muda, leva para o campo, mas para desenvolver, crescer, ela precisa de uma estrutura própria, de uma estrutura que ela não tem estrutura própria, ela precisa de uma estrutura para desenvolver. E esse talvez seria um custo adicional da implantação da cultura, que tem gente que coloca alvenaria, ou tipo de madeira da região, eucalipto. Então isso faz com que ela fique um pouquinho mais o custo em função disso, que ela precisa dessa estrutura para se desenvolver. Porque ela, se você não colocar essa estrutura, ela vai desenvolver no chão, que não é o adequado, né? Para a pesquisadora, a ideia é levar uma solução para o pequeno agricultor. Meu mestrado termina no próximo ano, em março do próximo ano. A gente já está fazendo a colheita, já está na parte da colheita, realizando análise. E aí eu quero que no final eu tenha uma resposta que sim, se os produtores, os pequenos produtores, ele pode reutilizar essa água, se vai ocorrer uma melhora, se tem algum ponto negativo. Então eu quero ter uma resposta para que a resposta da minha pesquisa possa ajudar os pequenos produtores. E aí tem essa pesquisa aqui na UFESA com Pitaia, mas existem outras pesquisas, né, para dar um destino a essa água. São várias. Então a planta em si, como nós estamos aqui no meio de um semiárido, um lugar que tem pouco água regular ao longo dos meses, né, passou a época da chuva, as suas produções acabaram. Então é feijão, milho, tal, etc. Esses aí acabaram. Então nós temos outras possibilidades de ao longo do ano manter o produtor produzindo, inclusive, seu alimento. Não só aquele feijão que ele conseguiu coletar e conseguiu produzir. Então vai ter outras coisas, nós estamos aí com outras parcerias, inclusive agora, nesse momento, nós estamos com pelo menos 3 conversas com 3 outros professores, com outras áreas, para exatamente a gente fazer isso. Trazer essa produção como exemplo para o produtor continuar a fazer a sua sobrevivência e não simplesmente esperar que a água venha do céu.